A pregação bíblica, ela decorre diretamente da exegese. E é considerado hoje que pregação consiste de 5 coisas. E a pregação que não contém esses 5 elementos, nem sempre é considerado como pregação. Então diríamos que pregação é ler o texto, explicar o texto, confirmar o texto com outros textos, ilustrar o texto e aplicar o texto. Em outras palavras, pregação é apenas o texto. Tudo o que eu tenho a dizer é o texto. E eu preciso da exegese para compreender exatamente o ensinamento do texto. A leitura do texto, a leitura interpretativa do texto é muito importante, a leitura congregacional, porque é a palavra de Deus. Talvez a coisa mais importante seja a leitura do texto. Precisamos praticar e ler o texto com fluência, ler o texto pausadamente, interpretativamente, para que a igreja acompanhe na sua integralidade. E depois de ler o texto, então, explicar o nosso texto para a igreja, apresentar as suas estruturas e as suas figuras, seus gêneros literários ou tipos literários e aplicar, enfim, as regras de hermenêutica requeridas nessa tarefa. Depois de explicar o texto, descobrir o assunto do texto, apresentar isso para a igreja com a sua estrutura e tudo mais, então a tarefa de confirmar o texto com outros textos. Uma verdade, ela é ensinada em toda a Bíblia, e eu preciso levar em conta o ensino de toda a Bíblia sobre aquela passagem. Geralmente o ensino de um apóstolo ou de um profeta é confirmado por muitas outras passagens, posto que tudo é inspiração do Espírito Santo. E ele apresenta essas verdades de maneiras variadas, de maneiras claras, e é preciso confirmar sempre a passagem com outras passagens, confirmar o texto com outros textos. Depois disso, para facilitar o entendimento da passagem, convém que nós ilustremos o texto, porque a ilustração sempre lança luz sobre a passagem e torna a sua compreensão mais fácil e mais prática. Isso será de grande utilidade para o ouvinte. E é por isso que Jesus contava parábolas. Cada parábola tem uma lição. E quando lemos uma parábola, nós precisamos entender qual é a moral daquela parábola. Então, a confirmação do texto com outros textos e a ilustração do texto vai tornar tudo muito prático e fácil de compreender para o ouvinte. E o nosso propósito, irmãos, é a comunicação. Se nós não comunicarmos bem a verdade do texto, não estudarmos bem a verdade do texto, não estaremos sendo pregadores fiéis. E depois de tudo isso, tem a aplicação do texto. Eu preciso considerar qual é o ensinamento do texto, particularmente qual é o ensinamento do texto para a minha igreja, para os meus ouvintes, e porque não é uma teoria, nós não estamos falando de hipóteses, nós estamos falando de ensinamento prático da palavra de Deus. Então eu preciso ler o texto, explicar o texto, preciso confirmar o texto com outros textos, preciso ilustrar
o texto e preciso também aplicar o texto para a vida dos meus ouvintes. Isso é pregação. Ou seja, novamente, pregação é apenas o texto. Eu preciso de falar de texto, preciso de falar da palavra de Deus. No seminário, você vai aprender esse tipo de pregação. Pregação expositiva, pregação que apresenta o ensinamento do texto. Há algum tempo, um pastor me convidou para concorrer à eleição na sua igreja. E a razão pela qual ele queria que eu concorresse é porque ele não tinha mais assuntos para falar à igreja. E por que ele não tinha mais assuntos? Porque ele pregava sermão temático. Cada vez que ele pregava aquele assunto, ele tinha dificuldade de repeti-lo. E então, em 2 anos, ele não tinha mais assuntos para pregar. Mas se o seu propósito for de pregar o texto da palavra de Deus, o texto não tem fim. E você poderá pregar a palavra de Deus em todo o tempo e a vida toda numa igreja e não vai esgotá-la.